Galera, eu prometi e tô aqui entregando um vídeo completo sobre tudo o que vocês têm que saber sobre direito à saúde e medicamento na jurisprudência do STF e do STJ. Vocês sabem que a gente teve várias decisões sobre esse assunto, né, ao longo dos anos, e recentemente a gente teve duas decisões muito importantes no Supremo Tribunal Federal, que foram os temas de repercussão geral 1234 e 6, o tema de repercussão geral número 6. Desses dois temas, inclusive, a gente teve duas novas súmulas vinculantes. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para organizar tudo, né, todas essas decisões, todos esses entendimentos, e não ficar mais nada complicado para vocês, tá? É isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Vamos lá. Olha só, esse vídeo eu não sei com quanto tempo ele vai ficar, tá? Então, eu já quero avisar vocês que se a gente chegar aqui nos 30 minutos de vídeo e ainda faltar muita coisa para a gente ver, eu vou interromper, vou fazer uma parte 1, e aí eu vou continuar em outro vídeo fazendo uma parte 2. Daí aí a gente fica com duas partes, tá, desse tema aqui. Eu acho que é o que vai acontecer, porque tem muito conteúdo para a gente ver. Então é possível que a gente tenha duas partes, mas vamos ver como é que a coisa vai andando aqui, né? Não sei, de repente eu consigo ver tudo isso sem me enrolar tanto, e aí a gente fica com um vídeo só. Mas se tiver que fazer muitas explicações, a gente vai ficar com dois vídeos, ninguém vai sair perdendo, só vai ficar mais organizado para vocês e para mim aqui, beleza? Bom, vamos lá. Então, o tema do nosso vídeo é o direito à saúde na jurisprudência do STJ e do STF. Tá? Então, a gente vai ver aqui eminentemente jurisprudência, beleza? Antes da gente chegar na jurisprudência, a gente tem que passar rapidamente pelo que fala a Constituição sobre o direito à saúde. Olha só, está lá no artigo 196 da Constituição, ele fala o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Tá? Então fala que é dever do poder público prestar saúde, tá? Sem diferenciar se é da União, se é dos estados, se é dos municípios. Não, é do poder público de forma geral. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então veja só, aqui a gente já tem alguns detalhes importantes. Primeiro, a Constituição fala expressamente: todo mundo tem direito à saúde. E não condiciona isso à contribuição, nem nada do tipo. Então, qualquer pessoa, independentemente de pagar contribuições, tem direito à saúde, inclusive à saúde prestada pelo poder público, tá? E a Constituição fala que quem tem o dever de prestar a saúde, de oferecer prestações de saúde, é o Estado, dever do Estado. Então, é o poder público, tá? Isso fundamenta o quê? Fundamenta aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral 793, tá? Tema 793, que fala o seguinte, que todas as esferas federativas são igualmente responsáveis por atender o direito à saúde, por oferecer prestações de saúde. Olha só, o tema de repercussão geral 793 ficou com essa tese aqui. Olha só, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, então, nas ações judiciais inclusive, tá? E diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Bom, o STF, então, ele fixou o entendimento de que existe uma solidariedade entre as três esferas federativas, a federal, a estadual e a municipal, por atender às demandas de saúde. Só que o próprio STF não ignora que existe uma distribuição de atribuições entre as esferas federativas no âmbito do sistema de saúde. Tá? O sistema de saúde no Brasil ele é estruturado em um sistema único, que é o SUS, Sistema Único de Saúde. Está estabelecido na Constituição. A Constituição fala: a saúde é estruturada em um sistema único.
É daí que vem o nosso SUS, tá? Então o STF sabe que existe um sistema único, mas que dentro desse sistema único existe uma repartição de atribuições entre as três esferas federativas, tá? A lei do SUS fala, inclusive, como essas atribuições ficam divididas entre a União, os estados e os municípios. Então o Supremo falou, olha, existe uma solidariedade entre as três esferas federativas para atender as demandas de saúde, só que é necessário respeitar a divisão de atribuições dentro do Sistema Único de Saúde, de modo que quem deve suportar o ônus financeiro do cumprimento de cada demanda de saúde é aquele ente federativo que, de acordo com as regras do SUS, é o ente responsável por atender aquela demanda. Foi isso que o STF falou aqui nesse tema 793. Existe uma solidariedade, então quem ajuiza uma ação de saúde pode demandar qualquer ente federativo ou todos eles em conjunto. Tá? Ele que escolhe, porque existe essa solidariedade. Só que na hora de cumprir a obrigação, o juiz deve direcionar para o ente que é responsável por cumprir aquilo de acordo com as regras do SUS. Tá? E depois, né, se outro ente tiver suportado o cumprimento daquela decisão, um ente que não é o ente responsável por cumprir aquilo de acordo com as regras do SUS, esse ente tem direito de ser o quê? Ser ressarcido financeiramente por ter suportado aquele ônus que não era dele. Beleza? Bom, então esse é o primeiro entendimento importante sobre o direito à saúde, que foi fixado pelo STF em repercussão geral, tema 793, e continua aplicável. Tá? Agora, antes da gente seguir os próximos entendimentos, especialmente sobre demandas envolvendo tratamento, medicamento e por aí vai, a gente tem que lembrar o seguinte: o direito à saúde ele é garantido pela Constituição Federal. E especificamente no que diz respeito a medicamentos, esse direito à saúde ele é protegido não apenas pelo simples fornecimento de medicamento, mas também pelo controle da segurança dos medicamentos. Então, o poder público, como ele tem o dever de prestar, de proteger o direito à saúde, ele também tem o dever de controlar a qualidade, a segurança e a efetividade, a eficiência, a acurácia dos medicamentos. Porque se ele não fizer isso, as pessoas vão consumir medicamentos aí alopradamente e pode acabar usando algum medicamento que faz mal para a saúde. Tá? Então esse controle da qualidade, da segurança dos medicamentos é necessário para proteger o direito à saúde. Tá? O direito à saúde não garante que qualquer pessoa tenha acesso a qualquer remédio para qualquer finalidade a qualquer tempo. Não, porque isso, na verdade, poderia, em vez de proteger o seu direito à saúde, prejudicar o seu direito à saúde, já que essa pessoa poderia acabar tendo contato com um remédio que faz mal para ela. Um remédio que faz mal para ela por ser um remédio para outra finalidade, ou por ser um remédio que, na verdade, tem várias contraindicações, tá? Que é um remédio perigoso. Bom, e como é que o poder público faz isso? Como é que ele faz esse controle? Por meio da Anvisa. Tá? A gente tem a regulamentação das atividades da Anvisa em âmbito infraconstitucional, é a lei 9.000 e tanto, não lembro agora o número, mas a Anvisa, que é uma autarquia federal, tem a atribuição de realizar esse controle dos medicamentos para fins de permitir a produção, a comercialização, o uso dos medicamentos. Então, é a partir do registro do medicamento na Anvisa, né, o medicamento é aprovado pela Anvisa e é registrado, aí ele fica autorizado a ser produzido, comercializado, prescrito, utilizado no Brasil. Tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque, primeiro, é importante vocês terem essa noção prévia, porque essa noção vai ser necessária para compreender outros entendimentos do STF, do STJ. E segundo, a gente teve no Brasil algumas discussões envolvendo a autorização legislativa para a produção e comercialização de medicamentos independentemente de registro na Anvisa. Tá? A gente teve 2 casos mais ou menos recentes sobre isso. O primeiro desses casos foi esse que está aqui na tela, o caso da pílula do câncer. Tá? A pílula do câncer foi um nome popular que foi dado a uma substância chamada fosfoetanolamina sintética, tá? Que era uma substância que se propunha a curar o câncer, a combater o câncer. O que aconteceu? Em São Paulo, foi desenvolvido na USP, se eu não estou enganado, tá? Estudos durante vários anos, tá? Vindo lá desde a década de 80, eu acho, para desenvolver essa substância aqui para o tratamento do câncer.
E aí a USP estava fazendo testes mesmo, né, com um grupo de pacientes que se voluntariavam a isso, e aí a USP ia fornecendo essas pílulas para ver se ia dando resultados e tal no tratamento contra o câncer. Aparentemente teve alguns resultados positivos ali nessas pessoas, e eu não sei dizer se foi por conta da pílula do câncer ou não, tá? Eu não tenho esse conhecimento técnico, mas eu sei que essa pílula do câncer acabou se popularizando, tá? Especialmente no estado de São Paulo. Quem é de São Paulo e está vendo o vídeo, talvez tenha essa memória aí, essa polêmica faz aí uns 4, 5 anos, mais ou menos, talvez um pouco mais, tá? E aí o que aconteceu? Essa pílula se popularizou e começou a aparecer um monte de gente na USP, lá no Hospital das Clínicas, pedindo para ser fornecida essa pílula para eles. Eles queriam, eu quero fazer parte aí desse grupo de teste, desse grupo experimental. Fornece para mim. E essas pessoas não estavam conseguindo administrativamente, aí começaram a ajuizar a ação, um monte de ação, sabe, judicial, para pedir essa pílula do câncer. E aí a USP resolveu suspender. Ela falou, olha, isso aqui está saindo do controle, então vamos suspender os estudos aqui, os testes, na fosfoetanolamina sintética. Tá? A gente não concluiu os estudos ainda, a gente não tem certeza dos efeitos dessa substância para a saúde das pessoas, então vamos suspender. E isso gerou uma comoção. E as pessoas interessadas começaram a pressionar o poder legislativo e o Congresso Nacional aprovou uma lei permitindo a produção e o fornecimento da fosfoetanolamina sintética, independentemente de haver a conclusão dos seus estudos e o seu registro na Anvisa. E aí o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, olha, essa lei foi impugnada no STF, nessa ADI aqui, tá? ADI 5501. Inicialmente houve uma liminar e depois foi julgada no mérito confirmando a liminar. Tá? Foi julgada no mérito em outubro de 2020. Tá? Então esse julgamento de mérito faz aí mais ou menos uns 4 anos. A liminar faz ao menos uns 5 anos aí, eu acho. Bom, o STF falou, olha, em primeiro lugar, o Legislativo não pode dar essa autorização porque essa atribuição aí é do Poder Executivo, tá? de realizar esse controle de medicamentos. É do Poder Executivo essa atribuição. Então, quando o Legislativo pretende se substituir ao Executivo, ele está violando a separação de poderes. Então, esse já é o primeiro problema. O segundo problema é que permitir a produção e o uso e a comercialização de uma substância que não está ainda com seus estudos concluídos, não está registrada na Anvisa, na verdade, em vez de promover a proteção à saúde, está violando o direito à saúde porque está expondo as pessoas a uma situação de risco muito grande. Então, fornecer e permitir a distribuição de medicamentos sem os estudos concluídos e a aprovação pela autoridade sanitária é uma violação ao direito à saúde. Foi isso que o STF decidiu nesse caso aqui, da fosfoetanolamina sintética, e depois houve um caso semelhante em que o Legislativo fez a mesma coisa, que foi o caso dos inibidores de apetite. Tá? Isso foi questionado na ADI 5779, que foi julgado um ano depois da ADI da pílula do câncer, né? Outubro de 2021. O que foi que aconteceu nessa ADI 5779? Nesse caso aí a gente teve o que? A Anvisa proibindo o uso de inibidores de apetite. E aí isso, novamente, né, gerou uma certa comoção, pressão popular, e aí o Legislativo aprovou uma lei permitindo o uso e a distribuição e comercialização dos inibidores de apetite, independentemente de registro na Anvisa. E aí a conclusão do STF foi a mesma coisa, olha, isso aqui está violando o direito à saúde. Tá? Olha só, a lei 13454, que foi a lei que permitiu o uso de inibidores, né? Ao autorizar a produção, comercialização e consumo sem autorização da Anvisa, viola o direito à saúde e a vedação de retrocesso. O STF ainda jogou essa cartada da vedação de retrocesso. Por quê? Porque houve ali, a Anvisa percebeu que aquilo poderia prejudicar a saúde, proibiu o uso, e aí o Legislativo foi lá e falou, não, pode usar, não tem problema. Então ali o Legislativo, quando fez isso, ele retrocedeu na proteção do direito à saúde, porque ele permitiu o uso de um medicamento que não estava de acordo com as normas da Anvisa. Tá? Então, era importante vocês terem essa noção, vocês conhecerem esses entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, porque é coisa relevante mesmo. Tá? É importante para vocês terem uma noção do delineamento do direito à saúde na jurisprudência do Supremo.
e porque vocês vão precisar desse conhecimento prévio para entender bem os temas de repetitivo e de repercussão geral que a gente vai tratar agora, beleza? Bom, então a gente falou já da questão da solidariedade entre as esferas federativas, que é uma coisa que foi reconhecida pelo Supremo no tema 793 e continua aplicável tranquilamente até hoje, tá? Depois que o STF reconheceu essa questão da solidariedade entre os entes federativos no atendimento das demandas de saúde, o STJ ele firmou um entendimento muito importante na discussão do direito à saúde, que é um entendimento que diz respeito ao fornecimento de medicamento que não está previsto na lista do SUS, tá? Nas listas de fornecimento de remédios do Sistema Único de Saúde. Esse entendimento foi fixado pelo STJ no tema de recursos repetitivos número 106. E por que esse entendimento é tão importante? Pelo seguinte, a gente viu, quando a gente leu aqui o artigo 196 da Constituição, que as políticas de saúde devem ser montadas pelo Poder Executivo, tendo em vista o quê? O acesso universal e igualitário a essas políticas. Tá? Qual é a questão? Quando a Constituição fala que o acesso tem que ser universal e igualitário, ela está querendo dizer que todo mundo, todo indivíduo tem direito de ter todas as suas demandas de saúde, por mais excepcionais que sejam, por mais raras que sejam, atendidas pelo poder público? É isso que a Constituição está dizendo? Porque está falando aqui que o acesso é universal e é igualitário. Então isso significa que todo mundo, em todo e qualquer caso, tem direito de ter sua demanda de saúde atendida? Não, não significa isso, porque os recursos públicos são finitos. Não tem como o Estado atender toda e qualquer demanda, né? A gente sabe que o Estado não pode ser encarado como um garantidor universal ali, para toda e qualquer situação. Tá? Isso se aplica no âmbito da responsabilidade civil do Estado, né? Tem essa linha de raciocínio, e se aplica também aqui na formulação das políticas públicas de saúde. Não tem como, a gente não tem recursos para isso. Isso é faticamente impossível. O que a Constituição quer dizer quando ela fala que o acesso tem que ser universal e que tem que ser igualitário, é que o poder público, quando formula as políticas públicas de saúde, ele deve, dentro da sua expertise e considerando todos os dados técnicos que ele tem sobre aquela matéria, formular uma política pública o mais ampla possível. Tá? Então ele tem que analisar todas as doenças que existem, todos os remédios, os custos dos remédios, quais são as doenças mais comuns, quais são as doenças de necessidade básica que, tem que ser atendido aquilo porque todo dia tem alguém doente com aquele problema. Então, o poder público vai analisar tudo isso e aí ele vai formular uma política pública que seja a mais ampla possível para que a maior quantidade possível de pessoas consiga ser atendida e fique com a sua saúde em dia. E aí, todo mundo que for em busca dos serviços de saúde tem que ser atendido igualmente, né, pelos mesmos critérios e sem discriminação. É isso que a Constituição diz. E por que é tão importante vocês terem isso em mente? Pelo seguinte, durante muito tempo, o debate sobre a saúde pública no judiciário ele evoluiu muito ao longo dos anos. E inicialmente o que acontecia? Inicialmente acontecia o seguinte, uma pessoa que queria um atendimento de saúde, um remédio, um tratamento, e não tinha ele fornecido pelo SUS administrativamente, ia lá, ajuizava uma ação, pedia para o juiz e o juiz dava sem critério nenhum. Ele falava, olha, a Constituição garante o direito à saúde, fala que tem que ser universal e igualitário, a pessoa que está me pedindo, eu vou conceder. Aí, independentemente do que seja, não tem nenhum critério, a Constituição garante o direito à saúde. E isso é um problema absurdo, porque o juiz, quando profere uma decisão dessa, ele não está nem pensando no trabalho que é para o poder público formular uma política pública de saúde, considerando todas as variáveis para conseguir formular a melhor política pública de saúde possível com os recursos que ele tem. Então o juiz vai lá e, no caso isolado, profere uma decisão mandando o Estado atender determinada demanda, ele está cagando toda a política pública de saúde que foi pensada pelo Poder Executivo. Está cagando. Porque ele vai desequilibrar tudo. Sem falar que ele está quebrando, né, a exigência de igualdade no acesso aos serviços de saúde. Por quê? Porque o que acontece é que o critério para essa pessoa que teve a sua demanda atendida pelo juiz conseguir o tratamento é tão somente ela ter recursos para conseguir um advogado para ir no judiciário pedir. Então, basicamente olha, eu tenho aqui um universo, sei lá, 100 mil pessoas. Essas 100 mil pessoas não estão conseguindo esse tratamento aí.
porque não está previsto nas políticas públicas de saúde. E aí, se 2 pessoas desse grupo de CMO ajuizarem a ação, elas vão conseguir. Né? Então, elas estarão sendo tratadas de forma desigual em relação ao grupo ao qual elas pertencem. Tá? Então, isso era um problema, essa falta de critérios. Aí veio o STJ, no tema de repercussão geral 106, e ele deu um passo muito importante na definição da jurisprudência sobre os tratamentos de saúde e as demandas judiciais envolvendo o tratamento de saúde, porque ele fixou critérios mais objetivos e isso deu um pouco mais de segurança para o judiciário e para o poder público também do que esperar nas demandas judiciais envolvendo saúde, envolvendo o tratamento de saúde, especialmente, né, de forma específica, os medicamentos. E aí, então, no tema de recursos repetitivos número 106, o STJ fixou critérios para que o Poder Judiciário possa obrigar o poder público, né, o Executivo, a fornecer medicamentos que não estejam previstos na lista do SUS. Porque o que acontece? Uma pessoa que precisa de um remédio do Estado, ele vai lá no sistema público de saúde e pede remédio, e esse remédio vai ser concedido se ele tiver previsto na política pública de saúde, né, nas listas de dispensação de remédios do SUS. E aí, e se o remédio não tiver previsto na lista do SUS? Né? Esse é que é o problema. E aí, quando a gente não tinha critério nenhum, bastava essa pessoa pedir ao juiz que o juiz dava. E aqui o STJ, no tema 106, ele definiu critérios para essa situação. Ele definiu, olha, é possível que o judiciário obrigue o executivo a fornecer um remédio que não está previsto no SUS? E aí o STJ disse, é possível, só que alguns requisitos devem estar presentes. E foi isso que o STJ definiu. A tese fixada pelo STJ, no tema 106, fala exatamente o seguinte. Olha só. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos. Primeiro, comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, ou seja, é indispensável esse medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Então, tem que ficar comprovado que aquele medicamento que está sendo pedido é indispensável e que no SUS não tem nada que possa tratar aquela doença. 2. Segundo requisito, incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento. Então, o sujeito está pedindo um medicamento que não está no SUS porque ele não tem dinheiro. Se ele tiver dinheiro, ele já não tem direito. Tá? E 3. Existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência. Esse finalzinho azul, observados os usos autorizados pela agência, está excluindo aqui da possibilidade de fornecer medicamento fora do SUS o fornecimento chamado off-label. Tá? O que é o uso off-label de medicamento? O uso off-label de medicamento é o uso de medicamento fora da bula. Tá? Então, quando o medicamento é registrado na Anvisa, ele é registrado para determinado tratamento com determinada indicação. Né? Então ele é registrado de acordo com a bula dele. Tem uma bula que está registrada na Anvisa. O uso off-label é o uso do medicamento fora do que está indicado na bula. Tá? Então o STJ falou aí o seguinte, olha, se o medicamento não está na lista do SUS, ele não pode ser fornecido para uso off-label, a menos que seja um uso off-label que é autorizado pela própria Anvisa. Aí pode. Então veja, o uso off-label autorizado pela Anvisa é como se não fosse um uso off-label, é como se fosse um uso dentro da bula do remédio. Tá? Então o STJ fixou esse entendimento aí, que é um entendimento que, em certa medida, ainda continua válido até hoje. Ele não foi superado. Tá? A gente vai entender isso no final do vídeo. Então, tudo iniciou aí em relação aos requisitos para fornecer medicamento fora da lista do SUS no tema 106 do STJ. Depois do tema 106 do STJ, o que aconteceu? Veio o tema 500 do STF, tema de repercussão geral número 500.
Nesse tema, qual foi o debate travado pelo STF? O debate foi o seguinte: se o medicamento não está registrado na Anvisa, então veja, aqui não é mais uma questão de o medicamento estar ou não na lista do SUS, é uma questão prévia. O debate aqui é, se o medicamento não está registrado na Anvisa, né, porque vocês lembram que, segundo o STJ, para um medicamento fora da lista do SUS ser fornecido, ele tem que estar registrado na Anvisa, beleza? Aqui no tema 500 foi, se o medicamento não está registrado na Anvisa, ele pode ser pedido, o poder público pode ser forçado a fornecer esse medicamento? Esse foi o debate aqui no tema de repercussão geral número 500. E aí o que foi que o STF definiu em relação a isso? O STF falou o seguinte, olha, primeira coisa, antes de tudo, se esse medicamento que não está registrado na Anvisa, ele ainda é um medicamento experimental, em hipótese nenhuma, o Estado pode ser forçado a fornecer. Até porque o medicamento experimental, na verdade, ele não protege a saúde, ele coloca a saúde em risco, né? Porque ele é experimental. A gente não sabe ainda os efeitos dele para a saúde das pessoas. Ele está ainda em fase de experiência. Os estudos relacionados ao medicamento não foram concluídos. Então, se o medicamento é experimental, em hipótese alguma, o Estado pode ser obrigado a fornecer. Essa foi a primeira conclusão do STF, tá? Isso aqui não é a tese de repercussão geral, tá, pessoal? É só um resumo do que foi decidido pelo STF. Então, essa é a primeira questão. Segundo detalhe, se o medicamento não está registrado na Anvisa, mas ele não é experimental mais, ou seja, já teve estudos, né, que analisaram esse medicamento e por aí vai, então ele não é experimental mais, ele, em regra, não pode ser fornecido. Tá? O Estado não pode ser compelido a fornecer esse medicamento que não está registrado na Anvisa, em regra. Mas, excepcionalmente, é possível obrigar o Estado a fornecer esse medicamento. Então, veja, primeira coisa, se for experimental, esquece, em hipótese alguma o poder público vai ser obrigado a fornecer. Segunda coisa, se não é experimental, e ele não está registrado na Anvisa, como regra, o Estado não pode ser obrigado a fornecer. Só que, excepcionalmente, ele pode ser obrigado a fornecer. E para ele ser obrigado a fornecer excepcionalmente, alguns requisitos devem estar presentes. Tá? O primeiro requisito deve existir um pedido de aprovação, né, de registro desse medicamento em curso na Anvisa, e a Anvisa deve ter ultrapassado o prazo legal para analisar esse pedido. Então deve existir um pedido de registro do medicamento com excesso de prazo. O prazo, segundo a lei da Anvisa, em regra é de 90 dias. Então, se tem excesso de prazo, o primeiro requisito para obrigar o Estado a fornecer um medicamento fora da Anvisa, não registrado na Anvisa, está atendido. E tem um detalhe. Essa exigência de que exista um pedido de registro em curso é excepcionada, ou seja, ela é descartada, não é preciso atender essa exigência se for um medicamento órfão. É que não está aqui nessa página, está nessa outra página aqui, deixa eu colocar. Se for um medicamento órfão, olha aqui, se for um medicamento órfão, o requisito de existência de pedido de registro em curso é descartado, não precisa ser atendido. O que é um medicamento órfão? É aquele medicamento que trata doenças raras e doenças ultra raras. Tá? Isso é a definição legal de medicamento órfão, que eu até tenho aqui para vocês. Olha só. A definição de medicamento órfão está em uma resolução da Anvisa, resolução número 28 de 2007. Ela fala o seguinte, artigo 2º, para os fins desta resolução são adotadas as seguintes definições. Aí ela fala aqui, medicamento órfão é o termo usado para designar medicamento que se mostre eficaz no tratamento ou diagnóstico de doenças raras ou negligenciadas. Então veja o seguinte, para um medicamento ser um medicamento órfão, ele não tem que ser um medicamento que trata exclusivamente uma doença rara. A definição legal dele não diz isso. Fala simplesmente que ele tem que ser um medicamento que é eficaz para tratar uma doença rara ou uma doença que é negligenciada. Essa é a definição de medicamento órfão. Então imagine um remédio que trata uma doença rara e que acaba sendo usado para alguma outra finalidade também. Esse é um medicamento órfão? Porque ele trata uma doença rara, né? Então, segundo a definição legal de medicamento órfão, esse é um medicamento órfão. Tratou uma doença rara, é um medicamento órfão.
beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso roteiro, para o nosso resumo. Então, o primeiro detalhe tem que ter um pedido, o primeiro requisito, né? Tem que ter um pedido de registro em curso na Anvisa, e a Anvisa tem que estar demorando muito, ultrapassou o prazo legal de 90 dias. Então tá, esse é o primeiro requisito. E esse requisito não é exigido se for um medicamento órfão, beleza? Segundo requisito, né, cumulativo. Esse medicamento que não está registrado na Anvisa, ele tem que ter sido registrado em alguma agência respeitada no exterior. Então, alguma agência de saúde, né, de vigilância sanitária estrangeira, que seja uma agência de renome, tem que ter registrado esse medicamento. E o terceiro requisito é que não pode haver um substituto terapêutico registrado na Anvisa, né, no Brasil, tá? Inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. Então o cara está pedindo um remédio que não está registrado na Anvisa e ele fala, olha, eu estou pedindo esse remédio, ele não está registrado na Anvisa, e dentre os remédios registrados na Anvisa, nenhum é capaz de substituir esse remédio que eu estou pedindo para o meu tratamento. Então o STF fixou esses requisitos para o fornecimento pelo poder público de medicamento que não está registrado na Anvisa, tá? E o STF, ele trouxe um detalhezinho também. Nessas ações judiciais em que se pede um medicamento não registrado na Anvisa, a solidariedade das esferas federativas fica afastada, tá? Porque quem deve responder essas ações é a União, necessariamente a União. Porque o que está em jogo aí é uma atribuição da Anvisa, que é uma entidade autárquica da administração federal, ou seja, é uma entidade da União. Então, no voto do relator, que foi o Barroso, até ficou muito claro, o Barroso falou isso claramente, olha, nesse caso, a gente não pode exigir nada dos estados nem dos municípios, só pode exigir da União. Tá? Por que eu estou falando isso do voto do Barroso? Porque quando saiu a tese de repercussão geral, eu vi muita gente falar o seguinte, olha, o STF disse que nessas ações em que se pede medicamento não registrado na Anvisa, o polo passivo tem que ser necessariamente ocupado pela União. Mas o STF não disse expressamente que os outros entes federados não podem também estar no polo passivo junto com a União. E aí eu estou explicando para vocês que no voto do relator isso ficou muito claro, porque o relator falou, a gente só pode exigir a satisfação dessa pretensão da União. Não podemos exigir nada dos estados nem dos municípios. Então nessa parte ficou muito clara. A tese de repercussão geral poderia ter sido redigida um pouco melhor, para isso ficar claro na tese também, né? E a gente não ter que recorrer à leitura do inteiro teor, do voto do relator. Mas foi isso que foi dito lá, tá? Existe uma confusão sobre esse detalhe, mas no voto do relator ele falou exatamente isso que eu expliquei para vocês aqui, tá? Bom, a tese que o STF fixou nesse caso foi essa que está aqui na tela e que eu vou jogar para vocês bem aí, tá? A tese de repercussão geral, então, do tema 500 foi essa aqui. Primeiro, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental. Então, experimental está fora de cogitação. 2. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário em caso de mora irrazoável da Anvisa, então mora irrazoável da Anvisa, em apreciar o pedido. E aí fala aqui, né, prazo superior ao previsto na Lei 13.411 de 2016. Essa lei é a lei que alterou a lei da Anvisa, e ela fala lá que o prazo, em regra, é de 90 dias, né? Então é possível excepcionalmente a concessão judicial quando houver um pedido, né, de registro e a Anvisa estiver demorando muito, e desde que preenchidos 3 requisitos. Né? E aí vamos para os requisitos. Os requisitos são esses. Primeiro, existência de pedido de registro, né? Então existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, e aqui é a exceção, né? Salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras. Segundo, existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. E terceiro, inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.
Tá? E aí, no final, ele falou da legitimidade passiva nessas ações. Né? As ações que demandem fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Né? Teria ficado melhor a tese, né, teria ficado mais de acordo com o voto que ganhou o julgamento, se em vez de necessariamente o STF tivesse falado aqui, ó, exclusivamente. Porque aí afastaria dúvidas de muita gente, tá? Mas o Barroso deixou isso claro no voto dele. Beleza, pessoal? Então, depois lá do tema 106 do STJ, o STF veio e julgou o tema 500, tratando do caso dos medicamentos que não têm registro na Anvisa, né? Falando em regra, o Estado não pode ser obrigado a fornecer, excepcionalmente pode, e aí fixou os requisitos que a gente acabou de ver aqui, beleza? Bom, seguindo, o que aconteceu? Depois do tema 500, tema de repercussão geral 500, o STF julgou um outro tema envolvendo também medicamento que não está registrado na Anvisa, que foi o tema de repercussão geral 1161. Nesse caso aqui, o questionamento foi o seguinte: olha, a gente já sabe, né, isso aqui veio depois do tema 500, e aí o STF falou o seguinte: olha, a gente sabe que né, o questionamento que foi apresentado, ou melhor, falou o seguinte: olha, Supremo, a gente sabe que em relação a medicamentos não registrados na Anvisa, você fixou seu entendimento no tema de repercussão geral número 500. Só que aqui a gente tem um caso diferente. Nesse caso aqui, o que acontece? A gente tem uma pessoa pedindo um medicamento que não está registrado na Anvisa, mas é um medicamento que, embora não esteja registrado na Anvisa, a própria Anvisa dá autorização individual, caso a caso, para as pessoas importarem para consumir aquele medicamento. Então a Anvisa não registrou o medicamento, mas ela autoriza individualmente, nos casos concretos que são submetidos a ela, a importação para uso do paciente. E aí o STF julgou, né, esse caso. A pergunta foi: será que a gente pode forçar o poder público a fornecer esse medicamento que não está registrado na Anvisa, mas para o qual a Anvisa dá autorizações individuais para importação? E aí o Supremo falou o seguinte: olha, quando a Anvisa autoriza individualmente a importação desses medicamentos que não estão registrados na própria Anvisa, isso aí, para fins de ação judicial, em que se pede o fornecimento do medicamento pelo poder público, equivale a um registro na Anvisa. Então, a autorização individual, caso a caso da Anvisa, para fins de fornecimento judicial do medicamento, é equivalente à existência de registro na Anvisa. De modo que o STF, quando se depara com um medicamento que não tem registro, mas tem importação autorizada pela Anvisa, ele trata esse medicamento igual um medicamento que está registrado na Anvisa. Tá? Por que eu estou explicando isso? Porque o STF fixou requisitos para o fornecimento judicial do medicamento nesse caso. No caso do medicamento não registrado na Anvisa, mas que tem a importação autorizada. E esses requisitos que o STF fixou foram basicamente aqueles requisitos que o STJ fixou para o fornecimento de medicamento fora da lista do SUS. Vocês lembram que o STJ fixou vários requisitos e falou que um desses requisitos era o medicamento estar registrado na Anvisa. E aí, nesse caso aqui do tema de repercussão geral 1161, o STF fixou como requisitos para haver o fornecimento judicial de medicamento sem registro na Anvisa, mas com importação autorizada, os mesmos requisitos que o STJ fixou para o fornecimento de medicamento não incorporado na lista do SUS, tá? Exceto o requisito de estar registrado na Anvisa. Por quê? Porque como esse medicamento tem autorização para importação, é equivalente, segundo o raciocínio do STF aqui, a ele já estar registrado na Anvisa, tá? Isso vai ficar claro para vocês quando vocês lerem a tese de repercussão geral. Olha só a tese de repercussão geral que o STF fixou no tema 1161. Olha só. A tese foi a seguinte. Aqui, tema 1161. Ó, cabe ao Estado fornecer em termos excepcionais, é sempre excepcional, né, o fornecimento judicial. Então, cabe ao Estado fornecer em termos excepcionais
medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tem a sua importação autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária, desde que comprovada. Aí ele traz aqui os requisitos, né? E vocês vão ver, são os mesmos requisitos que o STJ exigiu lá no tema 106 para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado no SUS. Tá? Então, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. Vamos comparar, continuando na tela aí, vamos comparar essa tese aqui do STF no tema 1161 com a tese do STJ no tema de repetitivos número 106. Olha só, já está até aqui com os rabiscos, porque eu já passei por esse slide, né? Olha só a tese do STJ, tema 106. A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico do paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Isso aqui está lá na tese do tema de repercussão geral 1161. A gente viu. 2. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento. Também está no tema 1161. E 3. Existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência. Isso aqui também está no tema 1161, mas isso lá no tema 1161 é substituído pelo quê? Pela autorização de importação. Então, para o STF, quando a Anvisa autoriza a importação para fins de concessão judicial do medicamento, é a mesma coisa que o medicamento estar registrado na Anvisa, tá? Vamos ler pela última vez aqui a tese do tema 1161? Vamos lá. Cabe ao Estado fornecer em termos excepcionais medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tenha sua importação autorizada pela agência, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante do SUS. Beleza? Então, fiquem atentos aqui. O segredo para compreender esse tema de repercussão geral é lembrar que, para o STF, para fins de concessão judicial do medicamento, a autorização de importação equivale ao registro na Anvisa. Ponto. Tá? Aí o resto vocês aplicam os requisitos cumulativos que o STJ já tinha estabelecido lá no tema número 106. Tá? Então vejam, o tema 1161 veio depois do julgamento do tema 500. Esses dois temas continuam aplicáveis até hoje. Tá? O STF não afastou não, tá certo? Então são coisas que a gente aplica ainda. Depois do julgamento do tema 1161, qual foi a grande novidade que a gente teve no debate sobre fornecimento judicial de medicamento? Foi a questão envolvendo o fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS, que são aqueles medicamentos fora da lista do SUS, né? Em que se debateu o seguinte: quando alguém ajuiza uma ação pedindo um medicamento fora da lista do SUS, é indispensável que a União esteja no polo passivo dessa ação? E por que houve esse questionamento? Porque a atribuição legal para decidir sobre a incorporação de um medicamento nos protocolos do SUS é da União por meio do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde decide isso auxiliado por um órgão chamado CONITEC, que é uma comissão de incorporação de tecnologias no SUS. Tá? Lá na lei do SUS tem referência ao CONITEC. Então o Ministério da Saúde, assessorado pela CONITEC, decide quando incorpora ou não o medicamento no SUS. É assim que funciona. Então, por se tratar de uma atribuição da União, houve esse debate. Será que a União tem que necessariamente estar presente nessa ação? Então, se a pessoa ajuizar a ação contra um Estado, é necessário formar um litisconsórcio com a União também? Porque, nesse caso aí, é uma atribuição da União a incorporação de medicamento? Então, esse foi o debate. E aí, no STF, tá? Lá na primeira turma do STF,
foi que começou essa questão. Em um caso, a primeira turma falou o seguinte: olha, é necessário incluir a União no polo passivo das ações em que se pede um medicamento não incorporado. E aí, se a pessoa ajuizou a ação contra algum outro ente federativo, esse outro ente federativo pode continuar no polo passivo, por conta da solidariedade que a gente já reconheceu no tema 793, mas haverá aí um litisconsórcio passivo necessário com a União. A União tem que estar aí no polo passivo. E aí a primeira turma do STF decidiu isso em vários casos. Olha só, uma reclamação julgada em março de 2022, outra reclamação julgada também em março de 2022, um recurso extraordinário com agravo regimental julgado em abril de 2022. Então, vários precedentes. No STJ a coisa foi diferente. No STJ, na mesma época, mas um pouco depois do que houve manifestação no STF, o STJ falou o seguinte: olha, eu não concordo com a necessidade de inclusão da União nessas ações, porque o STF reconheceu lá no tema 793 a solidariedade entre as esferas federativas nas demandas de saúde, e ele não fez nenhum tipo de ressalva. Como não tem nenhum tipo de ressalva reconhecida ali, não cabe aqui a gente ficar criando óbices para o acesso ao judiciário para essas pessoas que estão querendo medicamento, tá? E aí o STJ, então, não concordou. Ele falou: nessas ações em que se pede medicamento não incorporado no SUS, não é obrigatória a inclusão da União. A parte autora pode incluir a União se achar que deve, mas não é obrigatória. E aí o STJ decidiu isso, por exemplo, olha, foi a segunda turma do STJ, tá? No recurso em mandado de segurança julgado em abril de 2022, né? Lá no STF a coisa começou em março de 2022, no STJ em abril de 2022. Depois em um agravo no recurso de mandado de segurança julgado em agosto de 2022, tá? E aí finalmente em abril de 2023 o STJ julgou um incidente de assunção de competência, tá? E aqui foi já a sexta sessão do STJ, adotando esse entendimento de que não é necessário colocar a União nessas ações, né? Então, quando o STJ julgou esse IAC, a sexta sessão do STJ julgou, foi aí que a porra ficou séria, tá? Foi aí que o negócio ganhou um maior vulto, tá? Inclusive, vocês podem ver aqui que teve caso em que no mesmo dia, 26 de abril de 2022, 26 de abril de 2022, no mesmo dia, a primeira turma do STF decidiu em um sentido e a segunda turma do STJ decidiu em outro sentido. Então, estava aqui uma divergência muito forte entre STF e STJ. E foi aí que veio o bendito tema de repercussão geral, 1234. Tá? É mais ou menos uma semana depois, foi uma semana exatamente, olha só. No dia 12 de abril de 2023, o STJ julgou o IAC número 14, né? Divergindo do STF. E aí, no dia 17 de abril de 2023, então, quantos dias depois? 5 dias depois, o Gilmar Mendes, que foi o relator do tema de repercussão geral 1234, proferiu uma decisão cautelar, foi uma tutela provisória no recurso extraordinário. Ele proferiu essa tutela provisória no dia 17 de abril de 2023 e no dia 19 de abril de 2023 o plenário do Supremo referendou essa tutela provisória. Então, uma semana depois do julgamento do IAC 14 lá no STJ, a gente teve essa decisão aqui de caráter provisório no STF, muito importante, porque foi uma coisa que deu uma acalmada na situação. Porque a gente estava tendo tanta divergência, tanta confusão, que o pessoal lá no primeiro grau, na primeira instância, ficava perdido. O que eu faço? Né? Principalmente o pessoal da Defensoria Pública e tal. E aí o STF, ele proferiu essa cautelar. Tá? Ele proferiu essa cautelar e ele falou o quê? O que foi que ficou definido ali naquele momento? Ele falou assim, em primeiro lugar, se a ação é ajuizada para pedir um medicamento que está padronizado, que é o tal do medicamento incorporado no SUS, essa ação deve ser ajuizada contra o ente que, de acordo com as regras do SUS, né, o ente federativo, que, de acordo com as regras do SUS, é responsável por fornecer. E aí pode ter litisconsórcio ou não com outros entes federativos, né? Aplica aqui a solidariedade normalmente, mas o ente responsável deve estar presente. Então, se a gente tem um medicamento que já está incorporado, todo mundo sabe quem é que tem que fornecer aquele medicamento,
Ah, faça favor, né? Ele tem que estar no polo passivo da ação para não gerar confusão ali na hora de cumprir a decisão judicial. Você pode até colocar outros entes federados, se quiser, mas quem tem a obrigação legal tem que estar lá, tá? E aí, o juiz que recebia essa ação, digamos que a pessoa ajuizou incorretamente a ação, não colocou o ente responsável. E aí era para ter, por exemplo, a união. E aí a pessoa não colocou a união no polo passivo, ajuizou a ação na justiça estadual, o juiz é incompetente, só que daí a decisão, a tutela provisória aqui falou o seguinte, olha, o juiz, mesmo que seja incompetente, ele pode deferir a tutela cautelar, né? Deferir a antecipação de tutela ali para conceder o remédio de imediato, porque muitas vezes é uma urgência, a pessoa está ali quase morrendo, precisa do remédio. Então, olha, juiz, você é incompetente? Defira a tutela provisória e depois manda o processo para o juiz competente. Tá? Não vai deixar o paciente na mão. Então isso aqui foi o que ficou definido para um medicamento que está incorporado já. Agora, para o medicamento não incorporado, não padronizado, o STF falou o seguinte, olha, se o medicamento não está padronizado, ele vai ser julgado onde ele foi ajuizado. A gente não vai discutir isso aqui nessa ação, porque a gente tem que decidir essa questão aqui nesse tema de repercussão geral. Então ele foi ajuizado lá, ele está pedindo um medicamento que não está incorporado, deixa lá. O juiz não pode declinar da sua competência. Ele vai ser competente para julgar aquele caso, beleza? Além disso, o Supremo falou, ficam suspensos todos os recursos especiais e extraordinários que tratem dessa questão da necessidade ou não de incluir a União no polo passivo dessas ações de medicamento não incorporado no SUS. Então ele suspendeu tudo que é recurso especial e tudo que é recurso extraordinário, né? Os processos em outra fase de tramitação, nas instâncias ordinárias, não ficaram suspensos, mas no recurso especial e no recurso extraordinário ficaram suspensos. Então, isso foi o que decidiu o STF inicialmente na tutela provisória. Depois, quando o tema de repercussão geral 1234 foi julgado, isso aconteceu em setembro de 2024. Então, um pouco mais de um ano depois da tutela provisória, a gente teve o julgamento de mérito do tema de repercussão geral 1234. E aí, nesse julgamento de mérito, o que foi que aconteceu? Primeiro, o voto do relator, que foi o Gilmar Mendes, teve 97 páginas. A tese de repercussão geral fixada nesse tema ocupou 6 páginas do voto do Gilmar Mendes. Então a gente não vai ler aqui a tese, tá? Porque é muito grande e ela traz, inclusive, muitas informações que nem são relevantes para o nosso estudo aqui. Vocês já vão entender o motivo, tá? Então a gente não vai ler a tese de repercussão geral aqui, mas vocês vão entender todo o assunto aqui. Vão entender todo o assunto aqui, porque eu trouxe um resumo bem detalhado aqui do que é importante vocês entenderem. A gente vai ver aqui, beleza? Bom, o que foi que aconteceu nesse tema de repercussão geral 1223? Ele acabou se tornando algo muito maior do que ele era inicialmente. Porque inicialmente ele foi um tema que foi admitido para discutir o seguinte: se a ação de medicamento pede um remédio que não está na lista do SUS, é preciso colocar a União no polo passivo ou não? Esse foi o questionamento nesse tema de repercussão geral. Só que aí o STF aproveitou a oportunidade para quê? Para definir critérios mais claros sobre todos os procedimentos que estão envolvidos aí no fornecimento de medicamento. Inclusive medicamento incorporado e medicamento não incorporado. E aí, o que foi que o STF fez para conseguir fazer isso? O Gilmar Mendes mandou instalar uma comissão para haver uma conciliação entre todas as esferas federativas, a União, os estados e os municípios. E aí houve a participação de vários órgãos, várias autoridades de todas essas esferas em vários debates no processamento desse tema de repercussão geral. Tá? Na tramitação dele houve várias conversas, e aí cada esfera federativa dava a sua opinião, cada esfera federativa falava, olha, isso aqui é possível, isso aqui não é possível fazer, né? E aí o STF aproveitou então a oportunidade, mandou instalar essa comissão para se atingir uma conciliação. Por quê? Porque fazendo isso o STF conseguiu ouvir o poder público, que é quem tem que atender essas demandas, e aí o próprio poder público já foi lá e já falou para o Supremo, olha, a gente consegue fazer essas coisas dessas maneiras. E aí a gente vai conseguir atender a maior quantidade possível de pessoas de forma mais rápida e sem muitas burocracias. Então, esse foi a grande vantagem
da instalação dessa sistemática de conciliação, de autocomposição no tema de repercussão geral 1234. Foi o STF conseguir pela primeira vez, tá, ouvir o poder público nessas ações. Porque antes disso, o que a gente tinha? A gente tinha sempre o judiciário decidindo tudo pelos seus próprios critérios, sem pensar tanto nas dificuldades do poder público, que são várias, né? Dificuldades especificamente relacionadas aos recursos e aos seus procedimentos. E aí, nesse tema de repercussão geral 1223, todas as esferas federativas puderam dialogar entre si e com o Poder Judiciário e definir quais eram os critérios viáveis, quais eram os procedimentos viáveis para atender essas demandas de fornecimento de medicamento. E aí, no fim das contas, no julgamento do mérito do tema de repercussão geral 1234, o que acabou acontecendo foi que houve praticamente a homologação de tudo que foi acordado pelos entes federados. Então, o julgamento de mérito do tema 1234 foi basicamente homologar o acordo que foi firmado entre as esferas federativas nesse processo. Por quê? Porque era o acordo que foi firmado que dizia o que dava para fazer e o que não dava. Não adianta nada o Supremo querer decidir contrariando esse acordo, por quê? Porque na prática vai dar problema, né? Não vai conseguir atingir a finalidade, que é atender as demandas de saúde. Tá? Então, bom, no tema de repercussão geral 1234, o STF decidiu, resumidamente, né, homologando o acordo que foi firmado pelos entes federativos nos autos do processo, o STF decidiu o seguinte: ó, primeiro, se a ação for uma ação de fornecimento de medicamento incorporado, ela deve ser ajuizada contra o ente federativo que é responsável por fornecer aquele medicamento. E aí pode haver ou não litisconsórcio com os outros entes federativos. Tá? Se a responsabilidade for da União, a ação deve ser ajuizada na Justiça Federal. Ponto final. Tá? E aí, quem é o ente federativo responsável ou não, depende de qual é o medicamento que está sendo pedido, porque os medicamentos eles são classificados no SUS em diferentes grupos. E a depender do grupo em que está inserido o medicamento, ele vai ser de responsabilidade da União, dos estados ou dos municípios. Tá? Basicamente, os medicamentos de responsabilidade dos municípios são aqueles que vocês encontram em posto de saúde e nas farmácias populares. Tá? Então, quando é medicamento incorporado, o ajuizamento da ação deve observar quem é o ente responsável. Agora, se for um medicamento não incorporado, a responsabilidade pode ser da União ou pode ser dos estados. Tá? Município ficou isento de responsabilidade em relação a medicamento não incorporado no SUS. Tá? E aí, qual foi o critério definido nesse julgamento para dizer se a responsabilidade pelo medicamento não incorporado é da União ou se é dos estados? O valor do tratamento anual com aquele medicamento. Se for um tratamento anual de valor igual ou superior a 210 salários mínimos, a responsabilidade vai ser da União e a competência vai ser da Justiça Federal. Agora, se for um tratamento de valor anual inferior a 210 salários mínimos, a responsabilidade vai ser dos estados. Tá? Bom, essa ação que é ajuizada contra a União, quando é um medicamento não incorporado de responsabilidade da União, ela pode também ter no polo passivo estados e municípios. Tá? O STF, na tese que ele fixou, ele mencionou a possibilidade de inclusão de estados e municípios. Quando é um medicamento não incorporado de responsabilidade dos estados, o STF mencionou na sua tese de repercussão geral a possibilidade de ser demandado também um município. Né? Nesse caso, o STF não mencionou a possibilidade de incluir também a União. Tá? E isso me parece que aconteceu por quê? Porque nesse caso de medicamento de responsabilidade dos estados, a competência vai ser da Justiça Estadual. De modo que ficaria inviabilizada a inclusão da União aí, porque quando a União está no polo passivo, isso atrai a competência da Justiça Federal. Né? Então, na tese de repercussão geral, a possibilidade mencionada pelo STF foi: quando é não incorporado de responsabilidade da União, pode haver inclusão de Estado, de município. Quando é não incorporado de responsabilidade dos Estados, pode haver inclusão de município. Tá? E aqui tem um detalhe: quando a responsabilidade pelo medicamento não incorporado é dos estados,
os estados receberão um reembolso, um ressarcimento pela União. Então a União vai pagar, vai reembolsar os estados por parte do valor que ele gastou nesse tratamento aí com o medicamento não incorporado. E esse ressarcimento é parcial, tá? Esse ressarcimento é parcial. E ele segue um certo escalonamento. Olha só, quando se trata de um tratamento que tem valor anual maior do que 7 salários mínimos e menor do que 210 salários mínimos, então está nessa faixa acima de 7 e abaixo de 210, os estados serão ressarcidos nessa faixa de valor por 65% do que eles desembolsaram. Em relação ao valor de até 7 salários mínimos, os estados continuam responsáveis por fornecer o medicamento, mas não terão nenhum ressarcimento. Tá? Não terão nenhum ressarcimento. Ó, não haverá reembolso. Lembrando que os municípios aqui, quando é medicamento não incorporado, não vão ter gasto nenhum. Tá? E tem uma observação. Essa faixa de ressarcimento que a gente viu aqui se aplica para medicamentos comuns, para os medicamentos em geral. Se for especificamente medicamento oncológico não incorporado, o ressarcimento é diferente. Né? O ressarcimento que os estados recebem da União, quando a responsabilidade é deles. Quando é um medicamento oncológico, esse ressarcimento será de 80% do valor total gasto pelo Estado. Não tem mais esse escalonamento, acima de 7 salários mínimos e tal. Não. 80% do valor total gasto pelo Estado. Quando é medicamento oncológico não incorporado de responsabilidade do Estado. Só que tem um detalhe. Esse percentual de 80% só se aplica no caso de ser uma ação judicial que foi ajuizada antes do dia 10 de junho de 2024. Por que 10 de junho de 2024? Porque 10 de junho foi a data de assinatura do acordo entre os entes federativos, do acordo nesse tema de repercussão geral 1234. Então eles assinaram um acordo e naquela data base eles fixaram que quando é medicamento oncológico, a União vai reembolsar 80% do valor total que o Estado gastou. Tá? Em relação às outras ações, né, a partir de 10 de junho de 2024, esse reembolso da União aos estados nos medicamentos oncológicos tem que ser definido pelos próprios entes federativos no âmbito do SUS, naquela chamada comissão intergerencial tripartite, é a CIT, né? CIT. Então eles vão debater e vão definir. Tá? Então é uma coisa que eles vão ter que definir. Mas esses 80% de reembolso, quando é medicamento não incorporado oncológico, se aplica para ações que foram ajuizadas antes do dia 10 de junho de 2024, que foi a data de assinatura do acordo no tema de repercussão geral 1234. Tá? Seguindo. Esse deslocamento de competência, porque a gente viu aqui o seguinte, o STF definiu quem é o ente responsável em cada caso, né? Quando é medicamento incorporado e quando é medicamento não incorporado. Se a ação foi ajuizada erradamente, sem considerar o ente responsável, vai ter que haver a correção do polo passivo e a remessa do processo para a justiça correta, para a justiça competente. Só que essa remessa, esse deslocamento de competência em virtude da correção do polo passivo, só se aplica segundo definiu o STF, então houve uma modulação de efeitos aqui, só se aplica aos processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento do tema de repercussão geral 1234. Tá? Então os processos que foram ajuizados antes da publicação do julgamento do tema 1234 vão ser julgados onde eles foram ajuizados. Ponto final. Beleza? Tem um detalhe. É o seguinte. Imagina que um processo foi ajuizado na Justiça Estadual e deveria ter sido ajuizado na Justiça Federal, porque a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é da União. Só que aquela pessoa entrou na Justiça patrocinada pela DPE, Defensoria Pública do Estado. E quando ela for para a Justiça Federal, com a correção do polo passivo e remessa dos autos para a Justiça Federal, aquela pessoa vai ter que passar a ser patrocinada pela DPU, Defensoria Pública da União. E aí o Supremo falou o seguinte, olha, isso pode gerar problemas para essa pessoa, porque cada Defensoria Pública dos Estados e da União tem critérios diferentes para o atendimento.
Pode ser que em um estado o critério seja o seguinte, olha, quem ganha até 5 salários mínimos pode ser atendido aqui na Defensoria Pública. E pode ser que na União, eu não sei quais são os critérios, tá, de cada um, mas pode ser que na União o critério seja 3 salários mínimos. Então fala assim, na DPU, então quem ganha até 3 salários mínimos pode ser atendido aqui. Quem ganha mais que isso não pode ser atendido aqui. Isso pode gerar um problema, porque imagina o seguinte, o cara ganha 5 mil reais. Então ele pode ser atendido na DPE, mas não pode ser atendido na DPU. Então, se o processo dele é remetido para a Justiça Federal, ele acabaria ficando sem assistência da Defensoria Pública. E aí o Supremo falou o seguinte, olha, se esse tipo de coisa acontecer por conta do deslocamento de competência para a Justiça Federal, a Defensoria Pública Estadual pode continuar atuando nesses processos, mesmo que estejam na Justiça Federal. E aí vai haver uma espécie de parceria entre a DPE e a DPU. Tá? Um copatrocínio. São elas patrocinando ao mesmo tempo, lado a lado, aquela mesma pessoa, para evitar que o assistido fique desamparado. Agora, esse copatrocínio só se aplica durante um ano. Tá? Só se aplica pelo prazo de um ano, né, por até um ano, após a publicação da ata de julgamento do tema de repercussão geral 1234. Ponto. Beleza. Nessas ações, outra coisa que o STF decidiu, né? Nessas ações, quando a pessoa ajuiza a ação pedindo o medicamento, o Poder Judiciário ele só pode fazer uma análise de legalidade. Então a pessoa vai ajuizar a ação, vai pedir o medicamento, e o Judiciário só vai fornecer o medicamento se ele perceber que existe alguma ilegalidade. Ou existe uma ilegalidade no ato que negou o fornecimento do medicamento na via administrativa, ou tem uma ilegalidade no ato que negou o próprio registro do medicamento, a própria incorporação do medicamento no SUS, ou então o cara vai provar lá, né, o autor da ação vai mostrar lá que nem mesmo existe um pedido de incorporação do medicamento em curso. Né? Então, o Judiciário vai analisar apenas ilegalidades. O que eu quero dizer? Que o STF decidiu que o juiz, quando recebe uma ação dessa, ele não pode se intrometer no mérito administrativo. Então ele não pode conceder o remédio por conta de critérios técnicos, né? O juiz não pode ir lá e falar, olha, eu acho que esse remédio aqui é melhor. Eu já usei esse remédio, eu sei que ele é bom, vou conceder sim. Não pode fazer isso. O juiz tem que analisar o caso concreto, considerando aspectos de legalidade unicamente. Só que aí dentro de aspectos de legalidade, está a possibilidade de analisar o quê? Os motivos determinantes do ato administrativo que negou o fornecimento, que negou a incorporação do remédio e por aí vai. O que é isso, analisar os atos administrativos? Isso é a aplicação daquela teoria dos motivos determinantes, né? Que diz que o ato administrativo, ainda que seja um ato discricionário, ele é nulo se os motivos declarados pelo administrador para praticar aquele ato forem motivos inexistentes, motivos inverídicos, motivos ilegítimos. Né? Mesmo quando o administrador nem mesmo precisava fundamentar o ato, se ele vai lá e fundamenta com motivos que não existem, o ato é inválido. Tá? Então isso é um controle de legalidade do ato. Isso pode ser feito pelo judiciário nessas ações de fornecimento de medicamento. Mas invadir o mérito administrativo, jamais isso não pode ser feito. Tá? O STF definiu isso, deixou muito claro. Por quê? Porque o poder público teve maior esforço aqui nessas conciliações do tema 1234 para definir os critérios e os procedimentos para fornecer os medicamentos. Aí se o judiciário for lá e começar a invadir o mérito administrativo, aplicando seus próprios critérios técnicos e por aí vai ficar uma bagunça. Né? Não vai servir de nada toda essa conciliação. Sem falar que é uma puta de uma invasão na separação dos poderes. Né? Bom, o STF decidiu também no tema 1234, o seguinte, que esse tema, 1234, não se confunde com o tema de repercussão geral 793, que é aquele tema em que foi reconhecida a solidariedade entre os entes federativos. Então, um não exclui o outro. São temas que coexistem, né, harmonicamente. Um existe ao lado do outro, eles não se confundem, um não está dentro do outro, um não exclui o outro, eles continuam existindo. Então, quando se tratar de uma ação de fornecimento de medicamento, tem que ser seguido o que está no tema 1234.
Só que o entendimento no sentido da solidariedade entre as esferas federativas no tema da saúde continua sendo aplicável, tá? Que é o tema 793. Outro detalhe, o tema 1234, o STF deixou isso muito claro. Ele diz respeito unicamente a medicamento. Unicamente medicamento. Se for qualquer outro produto de interesse para a saúde que não seja medicamento, não se aplica o tema 1234, porque o tema 1234 foi específico para medicamento. Então, prótese, órtese, equipamentos médicos, outros que não sejam medicamentos, não são resolvidos pelo tema 1234. Tá? Outra coisa interessante é que ficou definido ali entre os entes federativos e com o Poder Judiciário, nessa conciliação no tema 1234, é que será criada uma plataforma nacional online, tá? Uma plataforma nacional que concentre ali o quê? Informações sobre medicamentos, sobre pedidos de medicamentos, tá? Sobre acompanhamento de paciente, etc. Então, todas as informações sobre os medicamentos que estão incorporados, não incorporados, sobre os pedidos que foram feitos de fornecimento de medicamento, né? Cada pessoa individualmente, os pedidos que elas fizeram, a evolução do tratamento das pessoas que obtiveram a concessão de medicamento, inclusive judicialmente, todas essas informações estarão nessa plataforma nacional. Por que isso? Porque o judiciário, quando receber uma ação de medicamento, ele vai lá, olha a plataforma, pega a informação que ele tem que pegar e decide de acordo. Tá? Então fica tudo muito mais fácil, tudo com muito mais transparência. Tá bom? E também o seguinte, um último detalhe que faz o nosso link aqui, né, com o próximo tema de repercussão geral que a gente vai ver, que é o seguinte, os requisitos do tema do STJ número 106, né, aqueles para fornecimento de medicamento não incorporado no SUS e tal, eles não foram descartados, tá? Eles continuam sendo aplicados, só que agora eles receberam um tempero adicional, tá? Teve uns acréscimos aí. Então, o tema 106 do STJ, os critérios definidos lá continuam válidos, só que eles agora se tornaram um pouco obsoletos, assim, digamos assim, tá? Um pouco insuficiente, porque houve o acréscimo de novas exigências, tá bom? E essas novas exigências, elas já foram mostradas pelo STF no tema 1234, só que elas foram tratadas de forma bem expressa e bem clara, praticamente de uma forma numérica, no tema de repercussão geral número 6, tá? Que teve como objeto a definição dos critérios para fornecimento de medicamento não incorporado, que é o nosso próximo tema aqui no nosso vídeo. Só que antes da gente passar para o tema número 6, eu tenho que falar para vocês que no tema 1234, o STF aprovou uma súmula vinculante. No próprio julgamento de mérito, tá? Ele aprovou uma súmula vinculante que inicialmente ela não recebeu numeração, então a gente não sabia com qual numeração ela ficaria, mas que depois ela foi publicada no Diário da Justiça e recebeu um número apropriado, que foi o número 60. Então agora a gente tem uma súmula vinculante número 60, uma nova súmula vinculante que veio do julgamento do tema de repercussão geral 1234. E ela ficou com essa redação aqui. Olha só. Súmula vinculante número 60. Ela fala o seguinte: o pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos administrativos e jurisdicionais, devem observar os termos dos 3 acordos interfederativos e seus fluxos, homologados pelo STF em governança judicial colaborativa, no tema 1234 da sistemática de repercussão geral. Então, basicamente, o que o STF falou aqui foi o seguinte: os pedidos de fornecimento judicial e administrativo de medicamento têm que observar o que ficou definido no tema 1234 após a celebração de acordo interfederativo, né? Interfederativa é entre os entes federativos. Então, o STF aprovou essa súmula vinculante de modo que, se houver uma decisão judicial que forneça o medicamento sem observar o tema 1234, já vai caber diretamente para o Supremo uma reclamação, né? Então, tudo vai
ter mais efetividade e eficiência, né? O propósito do STF aprovando essa súmula vinculante foi esse, tá? Então agora a gente, depois do tema 1234, o que foi que a gente teve na jurisprudência do Supremo, na jurisprudência do país todo, né? A gente teve o tema de repercussão geral número 6, tá? O tema de repercussão geral número 6, ele foi inicialmente julgado lá em 2020. Só que quando ele foi julgado, isso aí foi um caso que perguntava o seguinte: o Estado pode ser forçado a fornecer medicamento de alto custo? Essa era a pergunta. E aí ele foi julgado em 2020, nessa época o Supremo decidiu que, em regra, não é obrigado, só que o STF iria fixar exceções a essa regra, ou seja, casos em que o Estado poderia ser obrigado a fornecer um medicamento de alto custo. E isso seria definido posteriormente quando fosse fixada a tese de repercussão geral do caso. Só que esse tema, o tema número 6, ele acabou ficando meio esquecido lá, sabe? No STF. E aí veio o tema de repercussão geral 1234. E o que acontece? Esses dois temas acabaram se comunicando um com o outro, porque o tema 1234 acabou se tornando um tema para definir todos os fluxos e critérios para fornecimento judicial de medicamento, e o tema número 6, ele tratava da possibilidade ou não, né, dos critérios para forçar o poder público a fornecer medicamento de alto custo. Só que o tema 6, ele acabou tendo o seu escopo também ampliado. Os ministros foram debatendo, eles chegaram à conclusão de que, na verdade, eles deveriam fixar critérios para o Estado ser forçado a fornecer medicamento fora da lista do SUS de modo geral. Tá? E não simplesmente medicamento fora da lista do SUS de alto custo. Ele falou o seguinte, os ministros, né, debatendo, falaram o seguinte: olha, essa questão de analisar o custo do medicamento não é uma atribuição do Poder Judiciário. Quem tem que analisar o custo do medicamento é o Executivo, quando vai definir as políticas públicas de saúde e a lista de medicamento do SUS. Então é o poder público que vai ver lá quanto custa o medicamento, qual é o custo-benefício, né, o custo-efetividade daquele medicamento, se vale a pena incorporar aquele medicamento, né, vale a pena incorporar esse medicamento que ele é usado por poucas pessoas, ou é melhor usar esse dinheiro para incorporar esse outro medicamento que tem muita gente precisando? Então, o custo do medicamento é uma preocupação do Executivo quando vai definir as políticas públicas do SUS, os ministros disseram, né? Então aqui, vamos aproveitar a oportunidade para simplesmente definir os critérios para forçar o poder público a conceder medicamento não incorporado no SUS, independentemente do valor do medicamento. Então teve o escopo do julgamento ampliado. Então perceba que como o escopo do julgamento do tema 6 acaba se comunicando também com o escopo do julgamento do tema 1234. Eles se comunicaram muito. Tanto que no próprio tema 1234 o STF já abordou critérios para fornecimento de medicamento fora da lista do SUS. Né? Aquela questão de analisar apenas a legalidade, por aí vai. Só que foi no tema 6 em que isso foi tratado de forma mais clara e com a definição bem precisa dos critérios na tese fixada pelo STF. E esses temas andaram tão lado a lado que eles tiveram seu julgamento em sessão virtual no Supremo iniciado no mesmo dia. Eles foram julgados conjuntamente. Só que o que aconteceu foi que o ministro Nunes Marques pediu vista no tema 6. Né? Já estava com a maioria formada e tudo mais, mas ele pediu vista. Então a conclusão do julgamento do tema 6 acabou acontecendo depois da conclusão do julgamento do tema 1234. Mas eles tiveram um julgamento ali conjunto. Tá? Bom, então o que foi que o STF definiu no tema de repercussão geral número 6, tá? Que veio então a ser julgado, né, ter o julgamento concluído depois, alguns dias depois do tema 1234. Olha só, aqui também é um resuminho, só que a gente vai ver como ficou a tese de repercussão geral nesse tema, porque ela não ficou tão grande quanto a tese que o STF fixou no tema 1234. Então dá para a gente ver aqui no vídeo, tá? Bom, primeiro ponto que o STF fixou foi que, em regra, o Judiciário não pode forçar o Estado, né, o Executivo, a fornecer medicamento fora da lista do SUS. Né? Isso aí pouco importa o valor do medicamento. A regra é que não pode ser forçado a fornecer medicamento fora da lista do SUS. Excepcionalmente, é possível que uma decisão judicial
obrigue o poder público a fornecer um medicamento não incorporado, que é aquele que não está na lista do SUS, se estiverem presentes alguns requisitos cumulativos. Tá? Então, excepcionalmente é isso. O primeiro requisito cumulativo é o medicamento tem que estar registrado na Anvisa. Né? É um requisito que o STJ já exigia lá no tema de repetitivos, número 106, certo? Segundo requisito, e aqui tem um detalhe, tá? O preenchimento desses requisitos, o STF deixou muito claro. O preenchimento desses requisitos, no caso concreto, tem que ser comprovados pelo autor da ação. Então é um ônus probatório do autor. Se ele não comprovar esses requisitos, não atendeu o ônus probatório, é improcedência da demanda. Tá? Então, um desses requisitos, né, é estar registrado na Anvisa. O segundo tem que ter havido prévio pedido administrativo de fornecimento do medicamento. Então, o autor da ação tem que provar que pediu o fornecimento do medicamento. Tem que provar. Né? E, além disso, ele tem que provar o quê? Que houve o indeferimento do pedido de fornecimento ou o indeferimento da própria incorporação do medicamento. Ou então ele tem que provar que não havia nem mesmo um procedimento de incorporação em curso. Né? Então, se não tem um procedimento de incorporação do remédio em tramitação, não tem como a incorporação do remédio ter sido negada. Né? Então, ele tem que provar o quê? Primeiro, que ele fez o pedido de fornecimento. Segundo, que o pedido de fornecimento foi negado ou que o pedido de incorporação do medicamento no SUS foi negado. Ou que nem mesmo tem um pedido de incorporação em tramitação. Terceiro detalhe, o autor da ação deve comprovar que houve alguma ilegalidade nesse ato administrativo. No ato administrativo que negou o fornecimento do remédio ou que negou a incorporação do remédio na lista do SUS. Ou então ele tem que provar que essa ilegalidade consiste em um excesso de prazo no procedimento de incorporação do remédio. Tá? A lei do SUS prevê um prazo lá que é de 90 dias para incorporar, para concluir o procedimento de incorporação. Né? E ele pode ser prorrogado por mais 60 dias, se eu não estou enganado. Mas existe um prazo legal na lei do SUS para a conclusão do procedimento de incorporação quando o Ministério da Saúde instaura esse procedimento lá. Tá? Próximo detalhe, o judiciário não pode invadir o mérito administrativo quando analisa a presença desses requisitos. Né? Então, quando alguém pede um fornecimento judicial de medicamento não incorporado, o judiciário vai analisar se houve alguma ilegalidade cometida pela administração. E quais são essas possíveis ilegalidades? Ilegalidade no indeferimento do fornecimento, ilegalidade no indeferimento da incorporação do medicamento ou uma ilegalidade consistente em um excesso de prazo no pedido, né, na tramitação do pedido de registro, do pedido de incorporação do medicamento. Tá? Outra coisa que deve ficar comprovada pelo autor da demanda, ele deve comprovar o quê? A eficácia, a acurácia, a segurança e a efetividade do medicamento. E isso deve ser comprovado como? Com base em evidências científicas de alto nível. Tá? O STF falou essa expressão. Tem que ser baseado em dados científicos de alto nível. O que é dado científico de alto nível? São estudos randomizados, ou seja, aqueles que pegam vários casos randomicamente, sem direcionar, meta-análises de estudos que já foram feitos. Né? Tem muita gente que diz que meta-análise é o suprassumo do estudo científico, porque você pega lá vários estudos que já foram feitos e estuda os estudos. Então você faz uma meta-análise desses estudos. Tá? Então, são dados científicos de alto nível. Então, a eficácia, a segurança, a acurácia, a efetividade do medicamento tem que ficar comprovado com base em dados científicos de alto nível. Terceiro detalhe aqui. Terceiro não, acho que está no sexto detalhe aqui. Próximo detalhe. Deve ficar comprovado que aquele medicamento que está sendo pedido é imprescindível para o tratamento do autor da ação e que não existe um substituto terapêutico no SUS. Tá? Não existe um substituto terapêutico no SUS. Agora tem um detalhe. Isso tudo aqui, imprescindibilidade do tratamento, inexistência de substituto terapêutico, até mesmo eficácia, acurácia, segurança do tratamento, do remédio,
isso deve ser analisado não apenas com base, né, no que o autor da ação alega e no que está no laudo do seu médico. Né? Então, o STF falou o seguinte, na tese de repercussão geral, o juiz, o tribunal, quando vai analisar um pedido desse, ele não deve confiar simplesmente no que está sendo alegado pelo autor da ação. Ele deve ir atrás de dados técnicos e científicos de pessoas que são especialistas naquele tema e que não fazem parte do processo. Né? Pode ser até, por exemplo, algum profissional do SUS, alguma entidade com expertise naquilo, tá? Mas ele vai buscar fora dos autos esse conhecimento também, para o quê? Para não ser simplesmente influenciado pelo que o autor da ação fala, tá? E o paciente, né, o autor da ação, deve comprovar que não tem dinheiro para bancar o tratamento. Deve comprovar que ele é incapaz financeiramente de suportar os custos do tratamento que ele está pedindo. Beleza? Bom, esses foram os requisitos cumulativos que o STF fixou, cujo ônus da prova é do autor da ação. E essa aqui, que a gente vai ver agora, foi a tese de repercussão geral que o STF fixou. Deixa eu jogar na tela para vocês, para a gente ler aqui melhor. Olha só aqui, a tese de repercussão geral, fixada pelo STF no tema de repercussão geral número 6. Primeiro, a ausência de inclusão de medicamento nas listas do SUS, e aí essas listas podem ser a RENAME, que é a lista nacional, né, NA de nacional, a RESME, que é a lista estadual, RESME, ES de estadual, REMUME, que é a lista municipal, MU de municipal, entre outras. Né? Então, a ausência de inclusão do medicamento no SUS impede, como regra geral, o fornecimento do remédio por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, e olha o detalhe aqui, ó, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação. E aí lá vem os requisitos, né? Primeiro, negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4 do tema 1234 da repercussão geral. Então o cara tem que ter pedido e tem que ter havido negativa do fornecimento do medicamento. Segundo, ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec. Eu falei para vocês, né? A Conitec é uma comissão de incorporação de tecnologias no SUS que assessora o Ministério da Saúde na incorporação de medicamentos no SUS, né? Então, ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou demora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19Q e 19R da Lei 8080, que é a lei do SUS, né? E no decreto que regulamenta ela, 7646 de 2011. C. Impossibilidade de substituição do medicamento por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Seguindo aqui. Achei. Pronto, achei. D. Comprovação à luz de medicina baseada em evidências da eficácia, da acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise. Lembram que eu falei da meta-análise? É imprescindibilidade clínica do tratamento comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual tratamento já é realizado, e F, incapacidade financeira do autor da ação, né, de arcar com o custeio do medicamento. Só que a tese não acaba aí não, tá? Ela segue aqui, olha só. Item 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar o pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente, primeiro, analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento na via administrativa à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência,
Então, ó, é um controle de legalidade, né? À luz da legislação, especialmente à luz da política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo. Então, é proibido terminantemente o controle de mérito do ato pelo judiciário. B. É proibido também, sob pena de nulidade da decisão, né, aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento previstos no item 2 da tese a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, NATJUS, já vou falar o que é, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação. Então o juiz, quando vai decidir esse pedido, ele tem que fazer isso, ele tem que verificar a presença dos requisitos estabelecidos na tese, não apenas a partir do que foi alegado pelo autor da ação. Ele tem que fazer isso considerando dados, informações, né, de fora dos autos. E onde é que ele vai buscar essas informações? Ou com entes ou pessoas especializadas na matéria, né, com expertise técnica na área, ou no tal do NATJUS. NATJUS é o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário. Então, o NATJUS é uma reunião de dados, tá? Dados técnicos que ficam à disposição dos juízes e dos tribunais para auxiliar na decisão das ações. Então, se houver dados no NATJUS naquela localidade, o juiz vai usar. Se não tiver esses dados, o juiz fica de mãos atadas? Não, ele pode consultar o quê? Outros profissionais fora dos autos, entidades especializadas naquela matéria. Por exemplo, ele pode ir no SUS e fazer algum questionamento. Pode buscar profissionais que trabalham no SUS e fazer questionamento. Não tem problema nenhum. Mas o que o juiz não deve fazer é decidir a ação unicamente com base no que foi alegado pelo autor, né? Com base especialmente no que foi alegado pelo advogado do autor da ação e pelo médico do autor da ação, porque são alegações enviesadas, claro, né? Então o STF definiu isso, tá? E seguindo aqui, no último item, no caso de deferimento judicial do fármaco, o juiz deve oficiar os órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Por que isso? Porque o STF ele quer aproveitar o quê? Ele quer aproveitar as ações de fornecimento de medicamento como um instrumento para aprimorar as políticas públicas de saúde. Então, se o judiciário decide que determinado medicamento deve ser fornecido porque todos os requisitos definidos pelo STF foram preenchidos, o ideal é que o Poder Executivo seja comunicado disso para avaliar se ele deve ou não incorporar logo isso no SUS, né? Porque é o seguinte, se o Judiciário já está mandando fornecer, por que o Executivo não vai logo e incorpora esse medicamento? Agora, essa análise é feita pelo Executivo, né? Ele vai analisar o custo-benefício dessa inclusão. Porque às vezes o Judiciário está mandando fornecer o medicamento, mas o Executivo analisa e fala, pô, mas não vale a pena incluir, porque, sei lá, vai ter 3 gatos pingados pedindo esse remédio aí. Então deixa ele ajuizar a ação, a gente fornece judicialmente e não vale a pena colocar aqui nas políticas públicas do SUS, tá? Então, essa análise fica a critério do Executivo, mas o Executivo deve ser comunicado pelo Judiciário quando o Judiciário fornecer esse remédio, beleza? E tem um último detalhe. Nesse tema de repercussão geral número 6, o STF também aprovou uma súmula vinculante. Só que ela, no dia em que eu estou gravando o vídeo, não tem ainda um número. Ela não foi publicada no Diário da Justiça ainda. Provavelmente ela vai ficar com o número 61, tá? Mas a gente tem que esperar o número oficial para saber se vai ser isso mesmo. E essa tese, essa súmula, na verdade, né, ficou com essa redação aqui. Olha só. Então, esse aqui é o enunciado de súmula vinculante que foi aprovado no julgamento do tema de repercussão geral número 6. E, basicamente, ele fala a mesma coisa do enunciado do tema 1234, que as ações judiciais de fornecimento de medicamento não incorporado devem respeitar o que foi decidido no tema 6. Olha só. A concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa
mas não incorporado às listas do SUS, deve observar as teses firmadas no julgamento do tema 6 da repercussão geral. E o objetivo aqui é o mesmo, né? Se por acaso tiver alguma decisão judicial que não quis observar o que o STF decidiu no tema de repercussão geral número 6, vai caber uma reclamação diretamente para o Supremo Tribunal Federal para resolver o problema. E aí tudo vai ganhar mais efetividade, mais celeridade e mais eficiência também, né? O objetivo do Supremo é tornar efetivo o que foi decidido aí quanto ao fornecimento de medicamentos. Então, pessoal, a gente viu tudo que a gente tinha que ver na jurisprudência e na legislação também sobre direito à saúde, né, especialmente, né, com foco no fornecimento de medicamento. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, espero que tenha ficado um conteúdo aqui bem esquematizado. Eu segui a ordem cronológica, tá, do que foi acontecendo. Muita gente pediu, segue a ordem cronológica para a gente entender bem a evolução das coisas. Então eu segui a ordem cronológica, eu tratei de muitos detalhes que eu percebi que era dúvida de muita gente na caixinha de pergunta que eu abri no Instagram. Então é isso, espero que tenha esclarecido. Se ficarem com mais alguma dúvida, comentem aqui no vídeo, tá? Não tem problema. Mandem mensagem para mim lá no Instagram. Eu quero também saber o que foi que vocês acharam desse vídeo. Comenta aqui, a gente tem aqui um campo de comentários no YouTube. E para finalizar, né, eu acho que esse vídeo merece um like. Então deixa o seu like aqui pra gente. O seu like é importante para o nosso canal, porque assim o nosso canal cresce, o nosso conteúdo é entregue para mais pessoas. E o seu like também é importante para você, porque quando você dá o like, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo. E aí, eventualmente, você vai receber esse conteúdo de outros canais que você nem conhecia ainda e vai acabar te ajudando. Então deixa o like, que você ajuda a gente e você se ajuda. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui e clica no sininho para ativar as notificações para você saber sempre que a gente posta coisa nova. Beleza? É isso, meus amigos. Obrigado pela audiência de sempre. Espero que tenham curtido o vídeo e contem sempre com a gente aqui no Revisão Ensino Jurídico. É isso aí e até a próxima.